Saudações, camaradas! O vídeo de hoje vai ser sobre o Renascimento. Mas e aí? O Renascimento foi realmente uma revolução ou não? Vários autores vão dizer que o Renascimento era apenas uma continuação da Idade Média. Outros autores vão dizer que foi uma verdadeira revolução que vai aplicar principalmente nas mudanças na cultura, na arte, na literatura e nas ciências, mudando completamente o modo de ver o mundo. A minha posição é intermediária, porque na verdade o Renascimento ele não começa ali com Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo, as Tartarugas Ninjas, não. Os grandes artistas lá do final do século XV para o século XVI. Mas vem de muito antes, com a formação de uma burguesia urbana e comercial. Aquela ideia de continuação da Idade Média até convém dizer, mas na verdade há o que? A formação de uma burguesia comercial, que vai ganhando grande importância nessa época. Então há vários processos que estão ocorrendo simultaneamente. Primeiro grande processo, a reabertura do comércio na Europa. Com o fim das invasões germânicas, com a estabilização de vários reinos e até das cidades comerciais, a burguesia passa a ganhar grande importância. Não eram mais só mascates que ficavam indo de uma cidade a outra, ou artesãos que ficavam restritos aos feudos ou pequenas vilas. Agora haviam grandes cidades. Nessas cidades havia uma efervescência cultural. Já existiam grandes universidades medievais, mas eram restritas ao povo, eram restritas ao clero, e havia também grandes artistas, poetas, bardos, que já existiam durante toda a Idade Média, mas agora se concentravam nas cidades. Essa burguesia enriquece muito a partir das cruzadas, quando reabre o comércio com o Oriente. Essas mercadorias do Oriente vão transformar as cidades italianas ligadas ao comércio com o Oriente em grandes cidades e centros culturais. A figura do mecenato, que acaba sendo colocado como central quando se discute Renascimento, eram esses burgueses que acabavam alcançando também o patamar de ser uma nobreza. Os burgueses compravam títulos de nobreza. Por exemplo, a família Médici. A família Médici, que tem uma origem burguesa, acaba sendo uma grande influência política em todo o Renascimento, e os Médici são a família que vão ser o símbolo do mecenato italiano, no caso florentino. Mas então, o que há de revolucionário no Renascimento? Primeira coisa, a visão de mundo. A visão de mundo dessa burguesia emergente vai de encontro à visão de mundo. A visão de mundo dessa burguesia emergente vai contra aquele pensamento religioso, já que a igreja viu que o comércio, a usura e o lucro como pecado. E a questão da busca incessante pelo espiritual e não pelos bens materiais. Então a ideia de um antropocentrismo durante esse Renascimento veio exatamente por essa questão individual, o individualismo burguês, na busca pelo lucro. Até porque, durante esse período do Renascimento, houve também vários embates religiosos, principalmente a Reforma Protestante, que também está nesse mesmo contexto. Não dá para separar. Os fatos estavam acontecendo na Europa ao mesmo tempo. Essa expansão comercial, o crescimento da burguesia, a Reforma Protestante, fazem parte do mesmo movimento, onde o status quo da nobreza estava sendo colocado à prova. Mas, ao mesmo tempo que quem apoiou Lutero foram os príncipes alemães. O comércio com o Oriente não trouxe só as mercadorias e especiarias que eram vendidas, que saíam da Itália para o resto da Europa, mas também conhecimento. O estudo de filosofia, que havia sido abandonado pelos europeus, estava em plena efervescência no mundo árabe. Esses escritos de Aristóteles, Platão, que haviam sido traduzidos para o árabe, fez com que a filosofia greco-romana retornasse para a Europa. Então, a Idade Média
ainda não era considerada nesse período a Idade das Trevas, mas os escritos de Roma e da Grécia Antiga passaram a ser a base para a nova arte, o novo pensamento dessa burguesia que enfervescia na Itália. Então logo virou moda se usar temas clássicos para a arquitetura, para a escultura, para a pintura e também o próprio modo de viver dessas cidades italianas. É claro que não ficou só restrito à Itália. Esse foi apenas um rastro de pólvora desse pensamento burguês que foi para as grandes cidades em toda a Europa. Então o Renascimento sai das cidades italianas e passa também para as cidades da Espanha, da Alemanha e Portugal, Inglaterra, criando focos renascentistas. Esses focos renascentistas vão criar uma semente, a semente da construção da burguesia enquanto classe. Não era só uma questão da classe burguesa. A burguesia tinha sua influência, mas ainda não era a classe dominante. Havia ali sim um crescimento da burguesia enquanto classe, a influência do pensamento oriental, mas era apenas um rastilho de pólvora que ia explodir sim numa verdadeira revolução somente lá na Revolução Francesa. Daí pode-se dizer que a Idade Moderna foi uma invenção da Revolução Francesa. Todo esse período do Renascimento era um período de germinação da Revolução. Então, desde a Primeira Cruzada até a Revolução Francesa, a burguesia vem saindo de dentro daquela pequena classe de comerciantes, de mercadores, que cresceu com as cruzadas, até chegar a uma classe revolucionária em 1789. Isso na França. Antes mesmo da Revolução Francesa, a semente já estava plantada, já estava germinando em outros lugares. Por exemplo, na Inglaterra. Se vai o exemplo da Revolução Gloriosa, você vai ver ali os elementos, os mesmos elementos da Revolução Francesa, sendo que num contexto um pouco diferente.